Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, Parte 13. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 2. Novo convite do Capitão Nemo. No dia 28 de fevereiro, quando, ao meio-dia, o Nautilus retornou à superfície, a 9 graus e 4 minutos de latitude norte, achava-se à vista de uma terra distante 8 milhas a oeste. A princípio, observei uma aglomeração de montanhas, com mais ou menos 700 metros de altitude e formas caprichosamente modeladas. Verificada a altura do Sol, voltei ao salão e, quando nossa localização foi registrada no mapa, constatei que estávamos diante da ilha do Ceilão, pérola que pende do lobo interno da Península Índica. Fui procurar na biblioteca algum livro relativo a essa ilha, uma das mais férteis do globo. Encontrei justamente um volume de H.C. Sir, intitulado Ceylon and the Silgalese. Ao retornar ao salão, a primeira coisa que fiz foi inteirar-me das coordenadas do Ceilão, ao qual os antigos atribuíram diversas denominações. Localizava-se entre 5 graus e 55 minutos e 9 graus e 49 minutos de latitude norte, e entre 79 graus e 42 minutos e 82 graus e 4 minutos de longitude, a leste do meridiano de Greenwich. Seu comprimento era de 430 quilômetros e sua largura máxima de 230. A circunferência de 130 quilômetros e a superfície de 65 quilômetros quadrados, isto é, um pouco inferior à da Irlanda. O Capitão Nemo e seu imediato apareceram naquele momento. O capitão deu uma espiada no mapa e voltou-se para mim. A ilha do Ceilão, disse ele. Terra célebre pelos bancos de pérolas. Seria de seu agrado, professor Aronnax, visitar um desses bancos? Sem dúvida alguma, capitão. Será. Visitaremos os viveiros, mas não veremos os pescadores, pois a pesca anual ainda não começou. Pouco importa. Darei ordens para arrumarmos ao Golfo de Manaar, aonde chegaremos à noite. O capitão disse algumas palavras a seu imediato, que saiu na mesma hora. Pouco depois, o Nautilus retornava plenamente a seu elemento líquido, com o manômetro indicando uma profundidade de 10 metros. Com o mapa diante dos olhos, procurei então o Golfo de Manaar. Encontrei-o no 9º paralelo, na costa noroeste do Ceilão. Era formado por uma linha que partia da pequena ilha de Manaar e, para alcançá-lo, tínhamos que subir toda a costa ocidental do Ceilão. Professor, disse-me o Capitão Nemo, embora haja pescaria de pérolas no Golfo de Bengala, no Mar das Índias, nos mares da China e do Japão, nos mares do sul da América, no Golfo do Panamá, no Golfo da Califórnia, é no Ceilão que essa pesca consegue os melhores resultados. Chegamos um pouco cedo, talvez. Os pescadores reúnem-se durante o mês de março no Golfo de Manaar, e ali, durante 30 dias, 300 embarcações dedicam-se à lucrativa exploração dos tesouros do mar. Cada embarcação é tripulada por 10 remadores e 10 pescadores. Estes, divididos em 2 grupos, mergulham alternadamente e descem a uma profundidade de 12 metros,
usando uma pedra pesada presa entre os pés e uma corda amarrada no barco. Quer dizer, indaguei, que esse procedimento primitivo ainda é adotado? Ainda, respondeu o Capitão Nemo. Embora o fruto dessas pescarias pertença ao povo mais industrioso do globo, os ingleses, a quem foram cedidas pelo Tratado de Amiens em 1802. Parece-me, porém, que seu escafandro seria de grande utilidade nesse tipo de operação. Sim, pois esses pobres pescadores aparentemente não se mantêm muito tempo debaixo da água. O inglês Percival, em sua viagem ao Ceilão, observou efetivamente um cafre que permanecia 5 minutos sem subir à superfície. Mas o fato não me parece digno de crédito. Sei que alguns mergulhadores chegam a 57 segundos, e os melhores deles a 87. Todavia, estes são raros, e ao voltar a bordo, os infelizes expelem água cor de sangue pelo nariz e os ouvidos. Creio que a média de tempo que os pescadores podem suportar é de 30 segundos, durante os quais se esfaldam para juntar numa pequena rede todas as outras perlíferas que arrancam. Via de regra, porém, esses pescadores têm vida curta. Sua vista se debilita, surgem ulcerações nos olhos, feridas formam-se em seus corpos e não é raro serem acometidos por uma apoplexia no fundo do mar. Sim, concordei. É uma triste profissão, servindo apenas à satisfação de alguns caprichos. Mas, diga-me, capitão, quantas ostras uma embarcação dessas pesca por dia? Entre 40 e 50 mil. Dizem até que em 1814, durante uma pescaria patrocinada pelo governo inglês, os mergulhadores trouxeram 76 milhões de ostras em 20 dias de trabalho. Pelo menos esses pescadores são bem remunerados? Perguntei. Miseravelmente, professor. No Panamá, ganham apenas $1 por semana, mas em geral recebem 1 centavo por cada ostra com pérola. E quantas não coletam que não contém nenhuma? 1 centavo para uma gente humilde que enriquece os patrões. É odioso. Dito isso, professor, declarou o Capitão Nemo, seus companheiros e o senhor visitarão o banco de ostras de Manaá. Se, porventura, algum pescador já se encontrar por lá, ótimo, acompanharemos seu trabalho. Combinado. A propósito, professor Aronnax, tem medo de tubarões? De tubarões? A pergunta pareceu-me, no mínimo, ociosa. Então, insistiu o Capitão Nemo. Admiro, capitão, que ainda não estou muito familiarizado com esse gênero de peixes. Pois nós estamos acostumados com eles, replicou o Capitão Nemo. Com o tempo também se acostumará. Aliás, estaremos armados e no caminho talvez possamos caçar algum esqualo. É uma caçada interessante. Sendo assim, até amanhã, professor. E bem cedo. Dizendo isso num tom displicente, o Capitão Nemo deixou o salão. Se o convidassem para caçar ursos nas montanhas da Suíça, o leitor diria: ótimo, amanhã iremos caçar ursos. Se o convidassem para caçar leões nas planícies do Atlas, ou tigres nas selvas da Índia, você diria: parece que vamos caçar tigres ou leões. Mas,
Se o convidassem para caçar tubarões em seu elemento natural, é possível que o senhor pedisse para refletir antes de aceitar o convite. Passei a mão na testa, de onde brotavam algumas gotas de suor frio. Pensemos, ruminei, e ganhemos tempo. Caçar lontras nas florestas submarinas, como fizéramos nas florestas da Ilha Crespo, vá lá. Mas percorrer o fundo dos mares quando estamos praticamente certos de lá encontrar tubarões é bem diferente. Claro que sei que em determinados países, nas Ilhas Andamão em especial, os negros não hesitam em atacar o tubarão. Punhal numa das mãos e laço na outra. Mas sei também que muitos dos que enfrentam esses formidáveis animais não voltam vivos. Ademais, não sou negro, e ainda que o fosse, penso que uma ligeira hesitação de minha parte não seria descabida nesse caso. E eis-me divagando a respeito de tubarões, sonhando com aquelas vastas mandíbulas dotadas de múltiplas carreiras de dentes e capazes de cortar um homem ao meio. Já sentia certa dor em torno dos rins. Depois, não podia digerir a naturalidade com que o capitão fizera aquele deplorável convite. Parecia até que se tratava de desentocar uma inofensiva raposinha. Bom, pensei, Conselho não vai querer vir de jeito nenhum, o que me dispensará de acompanhar o capitão. Quanto a Ned Land, confesso que não tinha tanta certeza de sua sensatez. Um perigo, por maior que fosse, sempre tivera uma atração para sua natureza belicosa. Retomei a leitura do livro de Sir, mas folheava-o mecanicamente, vendo mandíbulas escancaradas nas entrelinhas. Naquele momento, Conselho e o canadense entraram com os semblantes serenos e até mesmo alegres. Não sabiam o que os esperava. Por Deus, professor! Anunciou Ned Land. Seu Capitão Nemo, que o diabo o carregue, acaba de nos fazer um amável convite. Ah, disse eu, você sabe. Que o capitão me perdoe, interveio o Conselho. Mas o comandante do Nautilus nos convidou para visitar amanhã, na companhia do patrão, os magníficos viveiros de ostras do Ceilão. Fez isso em termos excelentes e comportou-se como um perfeito cavalheiro. E não falou mais nada? Nada, patrão, respondeu o canadense. A não ser que já lhe havia feito o mesmo convite. De fato, respondi. E não lhes deu nenhum pormenor sobre... Nenhum, senhor naturalista. Irá conosco, certo? Eu? Sem dúvida. Vejo que gostou da ideia, mestre Land. Sim, é curioso, muito curioso. Perigoso, talvez. Acrescentei num tom insinuante. Perigoso! Respondeu Ned Land. Uma simples excursão a um viveiro de ostras? Decididamente, o Capitão Nemo julgara inútil suscitar imagens de tubarões na mente de meus companheiros. Eu, por sua vez, olhava para eles pesaroso e como se já lhes faltasse algum membro. Devia preveni-los? Sim, sem dúvida, mas não sabia como agir. Patrão, disse-me Conselho, poderia nos dar alguns detalhes sobre a pesca das pérolas? Sobre a pesca em si ou sobre os incidentes que... Sobre a pesca, respondeu o canadense. Antes de pisar o terreno, é melhor conhecê-lo. Pois bem, sentem-se, amigos, que vou lhes ensinar tudo o que o inglês Sir acaba de ensinar a mim mesmo.
Ned e Conselho acomodaram-se no sofá, e a primeira pergunta do canadense foi: Professor, o que é uma pérola? Caro Ned, respondi, para o poeta a pérola é uma lágrima do mar. Para os orientais, é uma gota de carvalho solidificada. Para as damas, uma joia de forma oblonga, com um brilho hialino, de uma substância nacarada que elas carregam no dedo, no pescoço ou na orelha. Para o químico, trata-se de uma mistura de fosfato e carbonato de cal com um pouco de gelatina. E por fim, para os naturalistas, não passa de uma secreção doentia do órgão que produz a madrepérola em certos bivalves. Ramo dos moluscos, acrescentou Conselho. Classe dos acéfalos, ordem dos cetáceos. Precisamente, sábio Conselho. Ora, entre esses cetáceos, a orelha do mar íris, os pregados, as tridáctinas, as pinhas marinhas, em suma, todos os que secretam a madrepérola, isto é, a substância azul, a azulada, roxa ou branca que reveste o interior de suas valvas, são suscetíveis a produzir pérolas. Os mexilhões também? Perguntou o canadense. Mas claro, os mexilhões de certos cursos d'água da Escócia, do país de Gales, da Irlanda, da Saxônia, da Boêmia, da França. Ótimo, ótimo! Prestaremos atenção de agora em diante. Atalhou o canadense. Porém, continuei. O molusco por excelência que destila a pérola é a ostra perlífera, a Meleagrina margaritífera, a preciosa pintadina. A pérola em si não passa de uma concreção nacarada configurada numa forma globular. Ou ela adere à concha da ostra, ou se incrusta nos interstícios do animal. Sobre as valvas, a pérola é aderente. Sobre as carnes, é livre. Mas nem sempre como núcleo um pequeno corpo duro, seja um óvulo estéril, seja um grão de areia, em torno do qual a matéria nacarada sedimenta-se ao longo de vários anos, sucessivamente e por camadas finas e concêntricas. É possível encontrar mais de uma pérola numa única ostra? Perguntou Conselho. Sim, meu rapaz. Existem determinadas pintadinas que são autênticos porta-joias. Houve, inclusive, quem mencionasse uma ostra, mas permito-me duvidar do fato, com não menos de 150 tubarões. 150 tubarões? Exclamou Ned Land. Eu falei tubarões? Reagi prontamente. Quer dizer, 150 pérolas. Tubarões não faria nenhum sentido. De fato, concordou o Conselho. Mas agora nos ensine como essas pérolas são extraídas. Os pescadores procedem de várias maneiras, até mesmo arrancando-as com alicates quando as pérolas aderem às valvas. Mas, em geral, estendem as pintadinas sobre as esteiras na praia, onde, ao ar livre, elas morrem. 10 dias depois, já num satisfatório estado de putrefação, elas são mergulhadas em vastos reservatórios de água do mar e, em seguida, abertas e lavadas. É nesse momento que começa o duplo trabalho dos exímios pescadores. Primeiro, eles separam as placas de madrepérola conhecidas no comércio pelos nomes de argêntea prateada, bastarda branca e bastarda negra, que são expedidas em caixas de 125 a 150 quilogramas. Em seguida, retiram o parênquima da ostra, fervem-no e coam-no, a fim de não perderem nem mais a ínfima das pérolas. O preço das pérolas varia de acordo com o tamanho? Perguntou o Conselho. Não somente de acordo com o tamanho, respondi, mas também com a forma,
com a água, isto é, sua cor, e com o Oriente, isto é, o aspecto iriçado e cintilante que as torna tão encantadoras. As pérolas mais bonitas são denominadas pérolas virgens, pois se engendram por si mesmas no tecido do molusco. São brancas, geralmente opacas, mas às vezes de uma transparência opalina, e em geral esféricas ou piriformes. Com as esféricas fazem-se braceletes, com as piriformes, malangandãs, e como estas valem mais, são vendidas por unidade. As outras pérolas aderem à concha da ostra, mais irregulares, são vendidas a peso. Finalmente, numa ordem inferior, classificam-se as pérolas menores, conhecidas como sementes, as quais são vendidas a metro e destinadas exclusivamente aos bordados dos paramentos eclesiásticos. Mas esse trabalho, que consiste em separar as pérolas pelo tamanho, deve ser demorado e difícil, observou o canadense. Nada disso, meu amigo. Esse trabalho é feito por meio de 11 peneiras ou crivos perfurados com um número variável de orifícios. As pérolas que permanecem nas peneiras, as quais possuem de 20 a 80 orifícios, são de primeira linha. As que não escapam das peneiras com 100 a 800 orifícios são de segunda. Por fim, constituem a semente as pérolas para as quais se usam as peneiras com 900 a 1000 orifícios. Muito engenhoso, opinou o conselho. E percebo que a divisão, a classificação das pérolas, é operada mecanicamente. E o patrão pode nos dizer quanto rende a exploração dos bancos de ostras perlíferas? Segundo o livro de Sir, respondi, os viveiros do Ceilão são arrendados anualmente pela soma de 3 milhões de tubarões. Francos, consertou o conselho. Sim, francos. 3 milhões de francos. Corrigi. Mas acho que esses viveiros deixaram de produzir o que produziam antes. O mesmo acontece com os viveiros americanos, que sob o reinado de Carlos V, produziam 4 milhões de francos, atualmente reduzidos a 2/3. Em suma, podemos estimar em 9 milhões de francos o faturamento geral com a extração das pérolas. A propósito, indagou o conselho, não existem pérolas famosas, cotadas a um preço altíssimo? Sim, meu rapaz. Dizem que César presenteou Servilha com uma pérola avaliada em 120 mil francos. Também ouvi uma história segundo a qual uma certa dama antiga bebia pérolas no vinagre, disse o canadense. Cleópatra, esclareceu o conselho. Devia ser má, acrescentou Ned Land. Detestável, amigo Ned, respondeu o conselho. Mas um copinho de vinagre que custa 150 mil francos é uma bela iguaria. Lamento não ter esposado essa dama, disse o canadense, agitando o braço com uma cara pouco tranquilizadora. Ned Land, marido de Cleópatra, exclamou o conselho. Já estive para me casar, conselho, respondeu seriamente o canadense. E não é culpa minha se a coisa não foi adiante. Eu tinha, inclusive, comprado um colar de pérolas para Cat Tender, minha noiva, que, por sinal, casou-se com outro sujeito. Pois bem, esse colar não me custou mais de $1,50. E, ainda assim, o senhor professor queira acreditar em mim. Suas pérolas não teriam passado pela peneira de 20 buracos. Meu amigo Ned, expliquei rindo. Eram pérolas artificiais, simples glóbulos de vidro besuntados por dentro com essência do Oriente.
Então, essa essência do Oriente, respondeu o canadense, deve custar os olhos da cara. O mesmo que nada. Não passa da substância prateada da escama do alburnete, recolhida na água e conservada no amoníaco. Não tem valor nenhum. Talvez tenha sido por isso que Cat Tender se casou com um outro sujeito, retrucou filosoficamente Mestre Land. Mas voltando às pérolas valiosas, eu disse, não creio que jamais soberano algum tenha possuído uma superior à do Capitão Nemo. Esta? Perguntou o conselho, apontando para a magnífica joia exposta sob o vidro. Certamente não me engano atribuindo-lhe um valor de 2 milhões de... francos! Adiantou-se conselho. Sim, concordei. 2 milhões de francos. Mas provavelmente custou ao capitão o simples trabalho de recolhê-la. Ei! Exclamou Ned Land. Quem sabe amanhã, durante nosso passeio, não encontramos uma gêmea. Está brincando? Espantou-se conselho. E por que não? De que nos serviriam milhões a bordo do Nautilus? A bordo não! Recuou Ned Land. Mas em outras latitudes. Oh, outras latitudes, duvidou o conselho. O que Mestre Land disse não deixa de fazer sentido. Ponderei. E se um dia levássemos para a Europa ou para a América uma pérola de alguns milhões, isso daria, no mínimo, uma grande autenticidade e, ao mesmo tempo, grande valor ao relato de nossas aventuras. Exatamente! Animou-se o canadense. Mas... insistiu o conselho, que sempre encarava as coisas do lado prático. Será que essa pesca das pérolas é perigosa? Não, respondi intempestivamente. Sobretudo se tomarmos certas precauções. Qual seria o risco? Escarneceu Ned Land. Engolir uns goles de água do mar? Acho que sim, Ned. A propósito, meu caro. Eu disse, tentando imitar o tom displicente do Capitão Nemo. Por acaso tem medo de tubarões? Eu? Respondeu o canadense. Um arpoador profissional? É minha profissão zombar deles. Não se trata, expliquei, de pescá-los com um esmerilhão, içá-los ao convés de um navio, cortar sua cauda com um machado, abrir sua barriga, arrancar-lhe o coração e lançá-lo ao mar. Trata-se então de... Sim, precisamente. Na água? Na água. Por Deus! Com um bom arpão? Saiba, professor, esses tubarões são bichos desajeitados. Eles precisam ficar de barriga para cima para abocanhá-lo. E nesse interim... Ned Land tinha uma maneira de pronunciar a palavra abocanhar que dava calafrios na espinha. Muito bem. E você, conselho? O que acha desses esqualos? Pois serei franco com o patrão. Já estava na hora, pensei. Se o patrão vai enfrentar tubarões, disse conselho, não vejo por que seu fiel criado não os enfrentaria também. Capítulo 3. Uma pérola de 10 milhões. Anoiteceu. Deitei-me. Dormi pessimamente. Tive sonhos povoados por tubarões e achei muito apropriada e, ao mesmo tempo imprópria, a etimologia que fazia a palavra tubarão derivar de Requiem. No dia seguinte, às 4 horas da manhã,
Fui despertado pelo comissário que o capitão Nemo colocara especialmente à minha disposição. Levantei-me rapidamente, vesti-me e passei ao salão, onde o dono do Nautilus já me aguardava. Está pronto, professor? Estou. Queira então me seguir. E meus companheiros, capitão? Estão cientes e nos aguardam. Não vamos vestir os nossos escafandros? Perguntei. Ainda não. Não permiti que o Nautilus se aproximasse muito do litoral. Mas, embora ainda estejamos ao largo do Banco de Manaar, mandei preparar o escaler, que nos conduzirá ao local preciso de desembarque e nos poupará um tempo precioso. Nele, irão nossos aparelhos de mergulho, que vestiremos quando dermos início à exploração submarina. O capitão Nemo conduziu-me até a escada central, cujos degraus levavam à plataforma, onde Ned e Conselho estavam à nossa espera, alvoroçados com um entretenimento programado. 5 marujos do Nautilus, com os remos a postos, aguardavam no escaler, encostado na amurada. A noite continuava escura. Placas de nuvens cobriam o céu, não nos permitindo ver senão raras estrelas. Voltei os olhos para o lado da terra, mas vi apenas uma linha difusa fechando 3/4 do horizonte do sudoeste ao noroeste. O Nautilus, após subir a costa ocidental do Ceilão durante a noite, achava-se a oeste da baía, ou melhor, do golfo entre essa terra e a ilha de Manaar. Ali, sob águas escuras, estendia-se o viveiro de pintadinas, inesgotável campo perlífero com mais de 100 quilômetros de comprimento. O capitão Nemo, Conselho, Ned Land e eu nos acomodamos na proa do escaler. O piloto instalou-se ao leme. Seus 4 companheiros apoiaram os remos. Soltas as amarras, partimos. O escaler dirigiu-se para o sul. Os remadores não mostravam pressa e observei que suas remadas, vigorosas pancadas na água, sucediam-se apenas de 10 em 10 segundos, método geralmente usado nas marinhas de guerra. Enquanto a embarcação avançava nesse ritmo, gotículas fustigavam o fundo escuro das ondas como rebarbas de chumbo derretido. Uma pequena marola vinda do alto mar imprimia ao bote um ligeiro balanço, e algumas cristas espumavam à sua frente. Íamos calados. Em que pensava o capitão Nemo? Talvez naquela terra que se aproximava em demasia, o que se chocava com o ponto de vista do canadense, para quem ela parecia inatingível. Quanto a Conselho, estava ali como simples curioso. Às 5:30, as primeiras luzes do horizonte acusaram mais nitidamente a linha superior da costa. Bastante plana a leste, acidentava-se um pouco ao sul. 5 milhas ainda nos separavam da praia que se confundia com as águas brumosas. O mar à nossa frente estava deserto. Nenhuma embarcação. Nenhum mergulhador. Uma solidão profunda reinava naquele ponto de encontro dos pescadores de pérolas. Como observara o capitão Nemo, chegávamos ali com 1 mês de antecedência. Às 6 horas, amanheceu subitamente, com a rapidez peculiar das regiões tropicais que não conhecem aurora nem crepúsculo. Os raios solares penetraram a cortina de nuvens amontoadas no horizonte oriental, e o astro surgiu rapidamente. Avistei a praia com nitidez. Algumas árvores espalhadas aqui e ali. O escaler avançou na direção da ilha de Manaar, que se arredondava ao sul. O capitão Nemo levantara-se de seu banco e observava o mar. A um sinal dele,
a âncora foi lançada. A corrente, no entanto, mal correu, pois naquele trecho o fundo não vai além de 1 metro, formando um dos pontos mais elevados do viveiro das Pintadinas. O escaler deslizou imediatamente sob o impulso da maré vazante que levava ao largo. Pronto! Chegamos, professor Aronnax, disse o capitão Nemo. Observe essa baía estreita. Dentro de 1 mês, aqui irão se reunir os incontáveis pesqueiros dos empresários. E são estas águas que seus mergulhadores vasculharão audaciosamente. A configuração da baía é perfeita para este tipo de pescaria. Protegida dos ventos mais fortes, o mar aqui nunca fica muito encapelado, circunstância que favorece sobremaneira o trabalho dos mergulhadores. Agora, vamos vestir nossos escafandros e dar início à nossa excursão. Não respondi nada, e observando aquelas águas suspeitas, comecei a vestir meu pesado traje submarino, auxiliado pelos marujos da tripulação. O capitão Nemo e meus 2 companheiros também se vestiam. Nenhum homem do Nautilus deveria nos acompanhar. Logo, nos vimos aprisionados até o pescoço dentro da roupa de borracha, com suspensórios prendendo os aparelhos de ar em nossas costas. Quanto aos aparelhos Ruhmkorff, nem sinal deles. E antes de introduzir minha cabeça na cápsula de cobre, comentei o fato com o capitão. Esses aparelhos seriam inúteis, respondeu o capitão. Não alcançaremos grandes profundidades, de modo que os raios solares iluminarão nossa marcha. Aliás, seria imprudente carregar uma lanterna elétrica sob essas águas, pois seu facho poderia inopinadamente atrair algum perigoso morador local. Enquanto o capitão Nemo pronunciava essas palavras, voltei-me para Conselho e Ned Land, mas meus 2 amigos já haviam encaixado a cabeça na calota metálica e não podiam ouvir nem responder. Ainda me restava uma pergunta a fazer ao capitão Nemo. E nossas armas? Perguntei. Nossos fuzis? Fuzis? Para quê? Seus montanheses não atacam um urso com um punhal na mão? O aço não é mais confiável que o chumbo? Aqui está uma lâmina sólida. Ponha-a na cintura e vamos. Olhei para os meus companheiros e vi que estavam armados da mesma forma. Como se não bastasse, Ned Land brandia um enorme arpão que ele guardara no escaler antes de sair do Nautilus. Imitando o capitão, deixei-me cobrir pela pesada esfera de cobre. Nossos reservatórios de ar foram imediatamente acionados. Os marujos então nos desembarcaram um a um. Pisamos uma areia lisa a 1,5 metros de profundidade. O capitão Nemo fez um sinal com a mão. Fomos atrás dele e desaparecemos sob as águas em um suave declive. As ideias que obcecavam meu cérebro me abandonaram ali e, surpreendentemente, recuperei a tranquilidade. A desenvoltura com que eu me movia aumentou minha confiança e a estranheza do espetáculo arrebatou minha imaginação. O sol já produzia uma claridade suficiente sob as águas. Os mais ínfimos objetos tornavam-se perceptíveis. Após 10 minutos de caminhada, estávamos a 5 metros de profundidade e o terreno tornava-se quase plano. A cada passo que dávamos, erguia-se, como bandos de galinholas num pântano, uma profusão de curiosos peixes do gênero dos monópteros, cujos espécimes possuem apenas a nadadeira caudal. Entre eles, identifiquei o javanês, verdadeira serpente com 8 centímetros,
de barriga branca, facilmente confundível com um congro, sem as riscas douradas dos flancos. No gênero dos estromáteos, cujo corpo é compacto e oval, observei peixes frade, deslumbrantemente coloridos. Portanto, sua nadadeira dorsal como uma foice. Peixes comestíveis, que, secos e marinados, compõem um excelente prato conhecido como carawade. Depois vi tranquibars, pertencentes ao gênero dos aspidoforoides, cujo corpo é revestido por uma couraça escamosa com 8 abas longitudinais. A elevação progressiva do sol iluminava cada vez mais a massa das águas, e o solo modificava-se aos poucos. A areia fina sucedia uma verdadeira calçada de seixos arredondados, forrados por um tapete de moluscos e zoófitos. Entre os espécimes desses 2 ramos, observei placenos com valvas finas e desiguais, ostráceos exclusivos do Mar Vermelho e do Oceano Índico, lucinídeos alaranjados com a concha orbicular, terebelas afiladas, púrpuras pérsicas, de grande raridade, que forneciam ao Nautilus uma tintura admirável, rochedos em riste com 15 centímetros de comprimento que se erguiam sob as águas como mãos prontas a agarrar, turbinelas cornígeras cobertas de espinhos, língulas bífidas, anatinas, conchas comestíveis que abastecem os mercados do Industão, pelágias manópiras, sutilmente luminosas, e, por fim, admiráveis oculinas flabeliformes, magníficos leques que formam uma das mais exuberantes arborizações daqueles mares. Em meio a essas plantas vivas, e sob dosséis de hidrófitos, corriam desajeitadas legiões de articulados, especialmente raninas dentadas, cuja carapaça representa um triângulo levemente abaulado, paguros exclusivos daquelas margens, partenopes horrendas, cujo aspecto repugnava à vista. Um animal não menos hediondo, com que várias vezes me deparei, foi o enorme caranguejo observado pelo Sr. Darwin, ao qual a natureza deu instinto e força necessários para que se alimentem de cocos. Ele escala as árvores da praia, derruba o coco, que racha na queda, e o abre com suas poderosas pinças. Ali, sob aquelas águas claras, o animal corria com uma agilidade ímpar, enquanto quelônios francos, espécie que frequenta as costas do Malabar, deslocavam-se lentamente por entre as rochas oscilantes. Era por volta das 7 horas quando chegamos ao viveiro das pintadinas, onde as ostras perlíferas reproduzem-se aos milhões. Esses moluscos preciosos vivem agarrados aos rochedos, cimentados por uma espécie de biço de cor estranha que não lhes permite deslocar-se, o que faz com que sejam inferiores aos próprios mexilhões, aos quais a natureza não recusou toda a faculdade de locomoção. A pintadina melagrina, a pérola mater, cujas valvas são praticamente iguais, apresenta-se sob a forma de uma concha arredondada, com paredes grossas, cheias de rugas na face externa. Algumas dessas conchas eram foliculadas e sulcadas por faixas esverdeadas que irradiavam de seu topo, o que denotava juventude. As demais, com a superfície áspera e escura, já tinham 10 anos ou mais, medindo até 15 centímetros de largura. O capitão Nemo apontou para aquela aglomeração prodigiosa de pintadinas e compreendi que a jazida era de fato inesgotável, que a força criadora da natureza prevalece sobre o instinto destrutivo do homem. Ned Land, fiel a tal instinto, não titubeava em encher com os mais belos moluscos uma rede que trazia pendurada no flanco. Mas não podíamos parar. Tínhamos de seguir o capitão,
que parecia enveredar por trilhas que só ele conhecia. O solo subia perceptivelmente, e às vezes, erguendo meu braço, este ultrapassava a superfície do mar. Adiante, o nível do banco começou a descer de modo súbito, e passamos a contornar rochedos elevados em forma de pirâmide, de cujas escuras esfractuosidades, robustos crustáceos, espetados sobre suas patas como máquinas de guerra, nos observavam com olhos parados. Sob nossos pés rastejavam marianas, glicérios, arícias e anelídeos, espichando suas antenas e cirros tentaculares. Abriu-se então à nossa frente uma imensa gruta, vazada num pitoresco conglomerado de rochedos revestidos por todo o tipo de algas da flora submarina. A princípio, a gruta pareceu-me completamente às escuras, os raios solares perdendo gradativamente força em seu interior. A vaga transparência reinante não passava de luz afogada. O Capitão Nemo entrou na gruta e nós o seguimos. Meus olhos logo se acostumaram àquelas trevas relativas. Distingui as curvas tão caprichosamente dispostas na abóbada, suportada por pilares naturais assentados sobre uma base granítica, como as pesadas colunas da arquitetura toscana. Por que razão nosso incompreensível guia nos arrastava para o fundo daquela cripta submarina? A resposta nos seria dada em breve. Após descermos um declive bastante íngreme, nossos pés pisaram o fundo de uma espécie de poço circular. Ali, o Capitão Nemo parou e, com a mão, indicou-nos um objeto que eu ainda não percebera. Era uma ostra de dimensões extraordinárias, uma tridacna gigantesca, uma pia com capacidade para um lago de água benta, um tanque cuja altura ultrapassava 2 metros, consequentemente maior do que a que decorava o salão do Nautilus. Aproximei-me daquele molusco sem igual, cimentado pelo bicho a uma mesa de granito, onde desenvolvia-se isoladamente nas águas calmas da gruta. Estimei o peso da tridacna em 300 quilogramas. Ora, aquela ostra continha 15 quilos de carne, e seria preciso o estômago de um gargântua para absorver algumas dúzias delas. O Capitão Nemo, naturalmente, sabia da existência daquele bivalve, não sendo a primeira vez que o visitava. Cheguei a pensar que, ao nos conduzir até ali, pretendesse nos mostrar uma mera curiosidade natural. Eu estava enganado. O Capitão Nemo tinha um interesse específico para verificar o estado atual da tridactina. Para isso, aproximou-se das 2 válvulas entreabertas do molusco e introduziu seu punhal entre as conchas para impedir que se fechassem. Em seguida, com a mão, ergueu nas bordas a túnica membranosa e franjada que formava o manto do animal. Ali, entre as dobras foliculadas, vi uma pérola do tamanho de um coco. Sua forma globular, sua cristalinidade e seu oriente, fora do comum, sugeriam uma joia de preço incalculável. Arrebatado pela curiosidade, eu estendia a mão para agarrá-la, sopesá-la, apalpá-la. Mas o capitão me deteve. Fez um sinal negativo e, puxando o punhal com um movimento rápido, deixou as 2 válvulas fecharem-se bruscamente. Compreendi então quais eram os desígnios do Capitão Nemo. Ao deixar aquela pérola encravada sobre o manto da tridactina, permitia-lhe crescer imperceptivelmente, já que todos os anos a secreção do molusco acrescentava-lhe uma camada concêntrica. Apenas o capitão tinha conhecimento da gruta onde,
amadurecia aquele admirável fruto da natureza. Apenas ele o criava, por assim dizer, a fim de um dia transportá-lo para o seu valioso museu. Talvez até, seguindo o exemplo dos chineses e indianos, houvesse desencadeado a produção daquela pérola, inserindo sob as dobras do molusco um pedaço de vidro e metal, que, pouco a pouco, fora coberto pela substância nacarada. Seja como for, comparando aquela pérola às que eu já conhecia, as que reluziam no acervo do capitão, estimei seu valor por baixo em 10 milhões de francos. Tratava-se de uma soberba curiosidade natural e não de uma joia de luxo, pois não conheço orelhas femininas capazes de carregá-la. A visita à opulenta Tridáctina terminara. O capitão Nemo deixou a gruta e retornamos ao viveiro das Pintadinas, em meio àquelas águas claras, ainda não conturbadas pelo trabalho dos mergulhadores. Caminhávamos dispersamente, como verdadeiros andarilhos, cada um se detendo ou se afastando a seu bel prazer. De minha parte, esquecera os perigos tão ridiculamente exagerados pela minha imaginação. O fundo aproximava-se nitidamente da superfície do mar, e poucos passos adiante, minha cabeça ultrapassou a linha da água. Conselho juntou-se a mim, e colando sua grande carapaça à minha, acenou-me com os olhos amistosamente. Porém, aquele platô elevado estendia-se por apenas alguns metros, e logo retornamos ao nosso elemento. Julgo ter o direito de qualificá-lo dessa forma. 10 minutos depois, o capitão Nemo estacou. Julguei que fazia alto para regressarmos. Não. Com um gesto, ordenou que nos refugiássemos ao seu lado no fundo de uma ampla anfractuosidade. Sua mão dirigiu-se para o ponto da massa líquida, para o qual olhei atentamente. A 5 metros de distância surgiu uma sombra, que desceu até o solo e me fez tornar a pensar nos tubarões. Mas era um alarme falso. E dessa vez tampouco era com os monstros do oceano que estávamos às voltas. Tratava-se de um homem vivo, um indiano, um negro, um pescador. Um pobre diabo, sem dúvida, que vinha fazer uma triagem antes da colheita. Eu percebia o fundo de sua canoa ancorada a uns pés acima de sua cabeça. Ele emergia e emergia sucessivamente. Para descer com rapidez ao fundo do mar, seu equipamento resumia-se a uma pedra, escura como um pão de açúcar, que ele apertava com os pés enquanto uma corda o prendia ao seu barco. Ao chegar ao solo, a aproximadamente 5 metros de profundidade, ajoelhava-se e enchia sua bolsa com pintadinas apanhadas ao acaso. Então, subia, esvaziava a bolsa, puxava a pedra e recomeçava a operação, que não durava mais de 30 segundos. O mergulhador não nos via, uma vez que a sombra dos rochedos nos protegia de seus olhares. Aliás, como aquele pobre indiano poderia supor que homens, seus semelhantes, estivessem ali, sob as águas, espiando seus movimentos, sem perder um detalhe de sua pescaria? Por várias vezes ele subiu e voltou a mergulhar. Não trazia mais que uma dezena de pintadinas a cada mergulho, pois precisava arrancá-las do banco ao qual elas se agarram com seu poderoso biço. E quantas não eram as ostras privadas de pérolas pelas quais ele arriscava a vida? Eu o observava com uma atenção profunda. Ele manobrava com regularidade, e durante meia hora nenhum perigo pareceu ameaçá-lo. Eu ia me familiarizando com o espetáculo da interessante pescaria, quando, de repente, no momento em que o indiano estava ajoelhado sobre o solo,
viu fazer um gesto de pavor, reerguer-se e tomar impulso para subir à tona. Compreendi seu terror. Uma sombra gigante surgia acima do desafortunado mergulhador. Era um tubarão de grande porte que avançava na diagonal, olho ígneo, mandíbulas abertas. Emudeci de horror, incapaz de fazer um movimento. O voraz animal, com um vigoroso impulso das barbatanas, lançou-se no encalço do indiano, que se esquivou de lado e evitou sua mordida, mas não a batida de sua cauda, que, atingindo-o no peito, derrubou-o no solo. A cena durara apenas alguns segundos. O tubarão voltou à carga e, virando-se de dorso, preparava-se para rasgar ao meio o indiano, quando senti o Capitão Nemo, que se achava junto de mim, levantar-se subitamente e, punhal na mão, caminhar decidido em direção ao monstro, disposto a enfrentá-lo no corpo a corpo. No instante em que ia abocanhar o infeliz pescador, o tubarão percebeu seu novo adversário. Reposicionando-se com a barriga para cima, arremeteu contra ele. Ainda vejo a postura do Capitão Nemo. Agachado, esperava com admirável sangue frio o formidável esqualo. E quando ele se precipitou sobre ele, o capitão, esquivando-se de lado num átimo, evitou o choque e enfiou o punhal em sua barriga. Mas a coisa não parou por aí. Teve início um terrível combate. O tubarão rugiu, por assim dizer, com o sangue esguichando de seus ferimentos. O mar tingiu-se de vermelho, e através daquele líquido opaco não vi mais nada. Mais nada até o momento em que, num relance, pude ver o audacioso capitão agarrado a uma das barbatanas do animal, lutando em contato direto com o monstro e dilacerando com punhaladas o ventre do inimigo. Sem, todavia, desferir o golpe fatal. Isso é, atingi-lo no centro do coração. O esqualo, ao se debater, agitava furiosamente a massa das águas, e um turbilhão ameaçava me derrubar. Bem que eu quis correr em auxílio do capitão, porém, paralisado pelo horror, não consegui me mexer. Com os olhos arregalados, observei. Vi as fases da luta se sucederem. O capitão foi ao chão, derrubado pela massa enorme que pesava sobre ele. Em seguida, as maxilas do tubarão escancararam-se como uma guilhotina industrial. E já não existiria Capitão Nemo se, rápido como o pensamento, Ned Land não houvesse acorrido e golpeado o animal com a terrível ponta de seu arpão. As águas tingiram-se novamente de sangue, agitada pelos movimentos do tubarão que as chicoteava com indescritível furor. Ned Land não errara o alvo. Eram os últimos estertotes do monstro. Atingido no coração, ele se debatia em espasmos medonhos, cujas propagações na água derrubaram o conselho. Enquanto isso, Ned Land libertara o arpão, o qual, de pé e ileso, lançou-se na direção do indiano. Cortou com agilidade a corda que o amarrava na pedra e usava para auxiliá-lo no mergulho. Tomou-o nos braços e, com um vigoroso impulso de calcanhar, subiu à superfície. Nós três o seguimos. Dali a poucos instantes, milagrosamente salvos, alcançamos a embarcação do pescador. A primeira providência do Capitão Nemo foi tentar reanimar o infeliz indiano. Tarefa difícil, mas não impossível, pois a pobre criatura não permanecera muito tempo debaixo d'água.
A estocada do tubarão é que poderia tê-lo golpeado mortalmente. Felizmente, com as vigorosas massagens de Conselho e do capitão, vi, pouco a pouco, o afogado recuperar os sentidos e abrir os olhos. Qual não terá sido sua surpresa, seu pavor, ao ver 4 cabeçorras de cobre debruçando-se sobre ele? E, principalmente, o que deve ter pensado quando o capitão colocou em sua mão um saquinho de pérolas que tirara de um bolso do escafandro? A magnífica esmola do homem das águas ao pobre indiano do Ceilão foi recebida por este com mão trêmula, embora seus olhos desvairados indicassem que não sabia a que criaturas sobre-humanas devia ao mesmo tempo a fortuna e a vida. A um sinal do capitão, retornamos ao viveiro das Pintadinas. Seguindo pelo caminho já percorrido, após meia hora de marcha, encontramos a âncora que prendia o escaleiro do Nautilus ao solo. Embarcados, cada um de nós auxiliado pelos marujos, livrou-se de sua pesada carapaça de cobre. A primeira palavra do capitão Nemo foi para o canadense. Obrigado, mestre Land. Estamos quites, capitão, respondeu Ned Land. Eu lhe devia essa. Um pálido sorriso roçou os lábios de Nemo. E isso foi tudo. Ele disse apenas: Ao Nautilus. O escaleiro voou sobre as águas, e alguns minutos mais tarde encontrávamos o cadáver do tubarão boiando. Pela cor negra que caracteriza a ponta de suas barbatanas, reconheci o terrível melanóptero do Mar das Índias, da espécie dos tubarões propriamente ditos. Tinha mais de 7,5 metros de comprimento, e sua bocarra ocupava 1/3 do corpo. Era um adulto, o que se via pelas 6 carreiras de dentes em forma de triângulos isósceles na maxila superior. Conselho observava-o com um interesse sumamente científico, e tenho certeza de que o classificava, não sem razão, na classe dos cartilaginosos, ordem dos Chondropterídeos, de brânquias fixas, família dos celáqueos, gênero dos esqualos. Subitamente, enquanto eu considerava aquela massa inerte, recebemos a visita de 12 desses vorazes melanópteros, os quais, sem se preocuparem conosco, lançaram-se sobre o cadáver e disputaram seus despojos em torno da embarcação. Às 8h30, estávamos de volta a bordo do Nautilus. Pus-me então a refletir sobre os incidentes de nossa excursão ao Banco de Ostras de Manaar, o que me fez chegar a 2 conclusões irrefutáveis. Uma, relativa à audácia sem igual do capitão Nemo. A outra, a seu devotamento por um ser humano, por um dos representantes daquela raça que ele tanto evitava sob os mares. Independentemente do que dissessem, aquele estranho homem ainda não fora capaz de matar seu coração por inteiro. Quando lhe fiz essa observação, ele me respondeu num tom ligeiramente comovido. Esse indiano, professor, é um habitante do país dos oprimidos. E ainda sou, e serei até o último suspiro desse país. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.